O que um soldado norte-coreano mal treinado deve fazer quando se depara com a força do exército da Ucrânia? Os soldados norte-coreanos que chegaram na Ucrânia estão completamente despreparados para a realidade da guerra e temem por suas vidas. Neste vídeo, exploraremos o que está acontecendo com esses soldados em termos de treinamento, atuação na linha de frente e reação ao combate contra a Ucrânia. Mas primeiro, uma pergunta. O que os soldados norte-coreanos estão fazendo lutando na Ucrânia? Quando o presidente russo Vladimir Putin lançou sua operação militar especial em fevereiro de 2022, era para ser uma vitória rápida e clara. A Rússia marcharia sobre Kiev em poucos dias, tomando a cidade antes de reivindicar a Ucrânia como parte da Federação Russa. Era para ser uma extensão da bem-sucedida anexação da Crimeia por Putin em 2014. Só a operação militar especial não ocorreu como planejado. A Ucrânia reagiu com força. Com o apoio de parceiros militares ocidentais, a Ucrânia transformou o que deveria ser uma invasão rápida em uma guerra de atrito de quase 3 anos. A Rússia sofreu enormes perdas nesta guerra. A Ucrânia afirma que 729 mil soldados russos foram mortos ou feridos durante o conflito até agora, com as perdas de equipamentos da Rússia também sendo colossais. Mais de 20 mil sistemas de artilharia se foram. A Rússia perdeu mais de 9 mil tanques e cerca de 19 mil veículos blindados. A operação de Putin acabou sendo um enorme dreno para o exército russo e para as próprias pessoas que ele convocou para ajudá-lo a vencer sua guerra mal planejada. É aí que a Coreia do Norte entra em cena. Em 19 de junho de 2024, Putin se encontrou com o presidente norte-coreano Kim Jong-un em Pyongyang para discutir estratégia militar. A dupla emergiu de sua discussão, tendo criado um pacto de defesa que obrigava cada nação a prestar assistência militar à outra se uma delas enfrentasse a agressão. Essa assistência incluiria todos os meios necessários, permitindo que a Coreia do Norte envie armas e soldados para a Rússia caso seja atacada em seu próprio território. O pacto teve um cronograma perfeito. 2 meses após sua criação, a Ucrânia invadiu o Oblast de Kursk, na Rússia. Isso deu a Putin a desculpa necessária para convocar seus novos parceiros defensivos a fornecerem tropas. O presidente Kim cumpriu. Em 4 de novembro, de acordo com um boletim do Departamento de Defesa, o major-general da Força Aérea Pat Ryder relatou que, segundo estimativas oficiais, entre 11 mil e 12 mil norte-coreanos chegaram à Rússia. Se confirmado, essas tropas se tornariam alvos militares legítimos, afirmou Ryder. Os relatos são verídicos, e a Rússia rapidamente utilizou seus novos soldados norte-coreanos. No momento, suspeita-se que a maior parte dos norte-coreanos que chegaram à Rússia estão envolvidos na contraofensiva de 50 mil soldados lançada por Putin contra a Ucrânia em Kursk. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou os relatórios em uma postagem no 10. Há 11 mil norte-coreanos já posicionados na região de Kursk atualmente. Ele continuou a lamentar a falta de resposta dos seus parceiros ocidentais, notando que não houve aumento apesar da escalada russa. O objetivo de Putin é claro: usar os norte-coreanos para retomar o território que a Ucrânia tomou dele. O problema para a Rússia é que os soldados da Coreia do Norte não estão à altura do trabalho. Eles estão apavorados com o que enfrentarão em Kursk e desejam apenas escapar da luta contra a Ucrânia. Havia indícios de que o plano de Putin com os soldados norte-coreanos não funcionaria. Seu ato desesperado para aumentar seus números em Kursk exigiria a integração de soldados estrangeiros que nem falam russo em seu exército. Vídeos começaram a surgir. Um vídeo da CNN mostrou soldados norte-coreanos em uma base militar russa recebendo uniformes e equipamentos antes de mais treinamentos. Dezenas de norte-coreanos pegaram seus equipamentos, mas as imagens posteriores teriam preocupado Putin. Nenhum dos seus novos soldados sabia russo. Em 13 de novembro, Stuff compartilhou um vídeo de tropas russas treinando seus novos colegas norte-coreanos em táticas básicas de campo de batalha. Mostra os soldados norte-coreanos sendo ensinados a colocar minas terrestres pelos seus superiores russos. Só que há um problema. O treinamento é interrompido quando fica evidente que os soldados norte-coreanos não sabem o que deveriam fazer. A sessão vira uma aula improvisada de russo, com um norte-coreano apontando para uma folha para perguntar ao treinador como pronunciar uma palavra. Slabob! Gagueja o soldado norte-coreano, tentando pronunciar a palavra russa para, vagamente, Slabob! Responde o treinador antes do fim do clipe. O vídeo de 20 segundos mostra a dificuldade dos soldados norte-coreanos em trabalhar ao lado de seus novos camaradas russos. Eles não foram ensinados em russo, e neste treinamento de minas terrestres, não conhecer a palavra russa para gentilmente pode ter consequências explosivas.
O vídeo também destaca problemas que a NBC News afirmou que as tropas norte-coreanas teriam em 16 de novembro. Barreiras linguísticas combinadas com inexperiência seriam problemas. Para os soldados russos que trabalham com essas novas tropas, essa combinação pode prejudicar suas chances de concluir operações com sucesso. Falando à CNN, o ex-oficial de inteligência nacional para a Coreia do Norte, Sidney Seiler, expôs o problema. O soldado russo médio vai dizer: "O que você está fazendo aqui?" "Estou segurando suas mãos e tropeçando em seus corpos." O que tudo isso tem a ver com os norte-coreanos estarem aterrorizados com a Ucrânia? Imagine que você é um soldado norte-coreano. Você treinou toda a sua carreira sob um regime, com seu conhecimento focado em como esse regime luta. Subitamente, você é transferido do exército que sempre conheceu para um completamente diferente. Você não conhece o idioma, não sabe usar as armas do novo exército e tem menos de um mês para aprender antes de ser forçado a ir para as linhas de frente e enfrentar ucranianos experientes em batalha que sabem como te matar. Embora possa ser engraçado ver os norte-coreanos lutando para aprender russo e pisando em minas terrestres. Falhas de comunicação serão comuns na contraofensiva de Putin em Kursk, revelando o verdadeiro propósito dos soldados norte-coreanos: agir como bucha de canhão para absorver a munição ucraniana, dando às tropas russas uma melhor chance de tomar Kursk. Isso é aterrorizante para qualquer soldado norte-coreano. Cada soldado saberá que está mal treinado e despreparado para a tarefa em mãos. Um sinal precoce para Putin de que seus novos soldados não farão o trabalho que ele precisa. Outro sinal vem em algo que demonstra menos que as tropas norte-coreanas estão aterrorizadas com a Ucrânia, e mais o quão protegidos esses soldados são em seu país de origem. Agora que estão na Rússia, esses norte-coreanos têm acesso a uma internet muito menos restrita do que a que tinham em casa, se é que tinham. Eles estão aproveitando ao máximo. Em 7 de novembro, surgiram relatos de que muitos norte-coreanos que se preparavam para lutar contra a Ucrânia em Kursk começaram a se deleitar com entretenimento adulto. O jornalista Gideon Hashman recentemente postou a seguinte declaração em sua ex-conta. Uma fonte confiável informa que os soldados norte-coreanos enviados para a Rússia nunca tiveram acesso livre à internet antes. Como resultado, eles estão se fartando de pornografia. Poucos dias depois, um vídeo de um soldado norte-coreano fazendo algo semelhante viralizou nas redes sociais. O vídeo exibe um soldado deitado na cama com um sorriso malicioso enquanto assiste a algo em seu celular. O soldado se vira de bruços, revelando que ele está assistindo a clipes de mulheres dançando. Ao perceber que há alguém no quarto, ele se vira rapidamente e tenta esconder seu telefone. O vídeo, ainda não verificado, aparenta corroborar as alegações de Rackman de que os soldados norte-coreanos estão desfrutando de uma liberdade inesperada e sem precedentes. Mas, novamente, a pergunta é óbvia: o que isso tem a ver com o medo da Ucrânia? Isso mostra o quão protegidas foram, até agora, as vidas desses soldados norte-coreanos. O abrigo é humorístico no contexto de soldados assistindo vídeos de garotas dançando em seus celulares. Mas tais clipes também sugerem soldados que nunca tiveram nenhuma experiência do mundo fora da Coreia do Norte. Eles nunca foram à guerra ou lutaram ativamente contra pessoas tentando matá-los. A mesma vida protegida que os faz buscar entretenimento adulto nos smartphones os torna completamente despreparados para uma luta de verdade. Eles nunca foram treinados para nada além de fazer o que Kim Jong-un manda, e essa inexperiência do mundo e da guerra em que estão entrando agora está começando a aparecer no campo de batalha. Os pequenos sinais de despreparo mencionados podem ter um toque de humor, mas ninguém no contingente de milhares de soldados norte-coreanos estará rindo do que ocorreu quando as forças ucranianas os encontraram pela primeira vez no campo de batalha em Kursk. A Ucrânia aniquilou os soldados norte-coreanos por completo. Em 8 de novembro, o Business Insider recebeu detalhes de um oficial ucraniano sobre o primeiro confronto registrado entre a Ucrânia e seu novo inimigo norte-coreano nas linhas de frente em Kursk. O oficial ucraniano Andriy Kovalenko disse que as primeiras tropas norte-coreanas foram atacadas em Oblast de Kursk. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Amirov, confirmou o incidente, chamando-o de um pequeno confronto que terminou mal para os norte-coreanos. Kovalenko observou que o reconhecimento ucraniano descobriu soldados norte-coreanos vestindo uniformes russos em várias unidades. Todos pareciam estar em treinamento de combate. Um ataque de artilharia foi lançado contra uma posição com militares russos e norte-coreanos, disse Kovalenko, afirmando não ser um incidente isolado. O bombardeio das posições ocorre diariamente, apontou ele, sugerindo que mais norte-coreanos foram atingidos pela artilharia ucraniana desde o primeiro confronto. Preste atenção no que Kovalenko disse sobre as tropas norte-coreanas.
Eles estavam perto das linhas de frente para participar do treinamento. Provavelmente exercícios semelhantes aos vistos no vídeo de treinamento de minas terrestres que discutimos anteriormente. Até onde esses norte-coreanos saberiam, eles estavam treinando em relativa segurança sem a Ucrânia saber onde eles estavam. A chegada de granadas de artilharia em sua posição provaria rapidamente que estavam errados, evidenciando como as poucas semanas de treinamento que Kovalenko afirma que recebem são insuficientes para protegê-los do poder de fogo ucraniano. É por isso que a Coreia do Norte teme tanto a Ucrânia que seus soldados já querem retornar para casa. O primeiro confronto revela que podem ser atingidos a qualquer instante e local por um inimigo invisível. Para piorar, um ex-membro do Storm Corps da Coreia do Norte, suposto grupo de elite enviado pelo presidente Kim à Rússia, diz que seus ex-companheiros serão pouco mais que bucha de canhão para a Ucrânia. Falando para a Radio Free Europe por telefone, Hyun Song-lee, de 39 anos, diz que os soldados norte-coreanos nunca viram nada como a zona de guerra em que estão entrando em Kursk, e ele saberia. Lee serviu por mais de 3 anos em uma artilharia norte-coreana e um batalhão de reconhecimento, incluindo 6 meses de treinamento com o Storm Corps. Eles nunca se envolveram em um grande conflito, disse Lee à Radio Free Europe sobre seus antigos camaradas. Eles não têm nenhuma experiência real de batalha. Lee revelou detalhes sobre o limitado treinamento dos soldados norte-coreanos em seu país. Equipamento é sempre um problema para esses soldados. Ele afirma que os norte-coreanos não treinam realmente com os dispositivos de visão noturna e imagem térmica que a Rússia teria fornecido aos seus novos soldados. Em suma, os soldados norte-coreanos não sabem usar o equipamento fornecido pela Rússia. O vídeo dos soldados norte-coreanos tentando usar minas terrestres e o treinamento básico que estão recebendo na Rússia, segundo Lee, os deixarão desorientados. Eles ficarão vulneráveis a derrotas ou mortes fáceis, reforçando a ideia de que Putin usará esses soldados norte-coreanos aterrorizados como bucha de canhão em seu moedor de carne. É tão ruim para os soldados norte-coreanos que alguns funcionários ucranianos sugerem que eles provavelmente sofrerão uma taxa de baixas de até 90%. Se 12 mil soldados norte-coreanos realmente chegaram à Rússia, isso significa que 10.800 deles nunca voltarão para casa ou voltarão com ferimentos horríveis. Lee afirma que 90% pode ser uma avaliação precisa quando apresentado com essa figura. Os soldados norte-coreanos não são bem treinados e é um ambiente muito desconhecido para eles. A maioria nunca pisou em solo estrangeiro antes e certamente não lidou com a enxurrada de mísseis e drones que enfrentarão lutando contra a Ucrânia na contraofensiva de Putin em Kursk. Lee ressalta que a última vez que a Coreia do Norte enviou soldados para lutar no exterior foi durante a Guerra do Vietnã. Isso foi há mais de 50 anos. Eis algo que talvez você não tenha previsto. Você se lembra da história cômica dos soldados norte-coreanos usando o acesso livre à internet para ver conteúdo adulto? O que acontece se alguns desses soldados começarem a encontrar informações como as que Lee oferece para a Radio Free Europe? O que eles pensarão ao saberem que especialistas militares afirmam que apenas 1 em cada 10 soldados tem chance de sair ileso da guerra na Ucrânia? Esse tipo de informação só aumentará os medos que eles já sentem. Eles não sabem usar o equipamento fornecido pela Rússia. A comunicação entre os novos soldados é difícil, prejudicando a coordenação no campo de batalha. Como a Ucrânia demonstrou em seu primeiro ataque de artilharia contra os norte-coreanos, o inimigo pode surpreendê-los e feri-los quando menos esperam. Os norte-coreanos nunca enfrentaram algo como o que estão entrando em Kursk, e a situação só piora para esses soldados. A Coreia do Sul sugere que a Rússia provavelmente pagará $2.000 por mês a cada soldado norte-coreano pelo seu serviço. Isso parece ser uma grande vantagem em um país onde as leis trabalhistas estipulam um salário mínimo mensal de $50. Esses soldados norte-coreanos podem ter pensado que estavam entrando em uma mina de ouro se sobrevivessem a Kursk, mas não era o caso. Eles não serão compensados, lhe diz a Radio Free Europe. O ex-soldado afirma que os pais e família dos soldados norte-coreanos também não serão compensados, e que a maior parte do dinheiro que as tropas teriam ganhado acabará no bolso do Estado. Os soldados norte-coreanos enfrentam a perspectiva de lutar com equipamentos desconhecidos em um país estrangeiro, contra um inimigo capaz de matar 90% deles, sem chance de melhorar suas vidas no final. Os sobreviventes retornarão às suas vidas habituais, enquanto seu líder enriquece com o novo influxo de dinheiro russo. Essa situação será terrível para o moral norte-coreano. Some para a propaganda que a Ucrânia tem enviado para os soldados. Soldados norte-coreanos estão recebendo mensagens para fugir antes de serem mortos. Kim acredita que muitos norte-coreanos em Kursk vão avaliar suas opções e chegar a uma conclusão simples. Eles precisam desertar.
O ex-soldado acredita que muitos dos soldados norte-coreanos provavelmente desertarão em vez de enfrentar a fúria da máquina de guerra ucraniana. E ele estava certo. As deserções já começaram a acontecer enquanto Putin lança seu contra-ataque. O Kyiv Independent publicou uma matéria em outubro, relatada por Sir Spilner, sugerindo que 18 soldados norte-coreanos desertaram de seus postos nos oblasts de Kursk e Bryansk. Soldados estavam a menos de 4 milhas da fronteira ucraniana, com motivos incertos para as deserções. Se o discutido até agora é indicativo, podemos concluir que um terror absoluto motivava a decisão de cada soldado. Segundo o Kyiv Independent, comandantes russos tentaram ocultar as deserções de seus superiores, indicando que a notícia seria extremamente constrangedora para Putin e Kim. O veículo de notícias sul-coreano The Hankura ofereceu mais detalhes em um relatório de 22 de outubro. Afirma que soldados norte-coreanos foram abandonados em uma floresta por comandantes russos, sem comida ou instruções por vários dias. Quase morrendo de fome e enfrentando a perspectiva de lutar contra a Ucrânia, eles fugiram na esperança de sobreviver. A fonte afirma que os soldados norte-coreanos foram encontrados dias após desertarem, tendo se distanciado mais de 59 quilômetros de suas estações iniciais. O destino deles após a captura é desconhecido? Porém, um relatório do Business Insider de 24 de outubro pode dar algumas pistas. Qualquer norte-coreano enviado para a Rússia enfrentará medidas severas se tentar fugir, afirma. Especialista em defesa norte-coreana, Joseph S. Bermudez Jr., do Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos, afirma que a Coreia do Norte já mantém esses soldados sob rígido controle. Isso inclui constante supervisão por oficiais do Partido dos Trabalhadores da Coreia, que reportarão sobre todos ao partido governante na Coreia do Norte. Eles estão bebendo demais? Eles estão tentando comprar bens indisponíveis na Coreia do Norte para enviar ao seu país? Os oficiais ficarão atentos a todos esses aspectos, segundo Bermudez, e há medidas ainda mais rígidas para potenciais desertores. Especialista em Coreia do Norte na Rand Bruce Diago, segundo Bennett, a Coreia do Norte acredita em punição geracional. Quando o país envia diplomatas e profissionais para o exterior, raramente permitem que levem toda a família. É típico dos Kims insistir que pelo menos um membro da família que atue no exterior permaneça em Pyongyang como refém. Pense no que isso significa para os norte-coreanos na Rússia agora. Eles foram enviados para um país estrangeiro sem nenhum membro da família para apoiá-los, e sabem que aqueles que deixaram em casa estão sob constante vigilância. Um movimento errado, uma falha, pode ser o suficiente para fazer as autoridades punirem as pessoas que eles mais amam. Isso evidencia o desespero dos desertores norte-coreanos. Eles estão tão aterrorizados com o que enfrentam na luta contra a Ucrânia que estão dispostos a fugir, não importando o que aconteça com suas famílias. Estão entre a cruz e a espada. Lutam e provavelmente morrem enquanto Putin os lança contra as fortificações ucranianas em Kursk, sem treinamento adequado e compreensão das armas inimigas, ou fogem, condenando suas famílias na improvável chance de escapar do destino que os aguarda em Kursk. É um destino indesejável mesmo para os piores inimigos. Falando das famílias norte-coreanas, a Voz da América fornece um coda, ou para as terríveis condições sob as quais os soldados do país são forçados a operar. Relatos indicam que norte-coreanos suspeitam que o governo pode não estar mantendo familiares de soldados como reféns. A Coreia do Norte pode estar mantendo em segredo da população, incluindo familiares dos soldados, o envio de militares para a Ucrânia. Kim Jong-a, ex-primeira tenente desertora do Exército Popular da Coreia do Norte, afirma que as mães norte-coreanas que enviaram seus filhos para a Rússia devem sentir uma dor imensurável, a qual não podem expressar. Elas nem podem chorar à vontade em casa, pois não há paredes à prova de som entre as residências. O terror para os soldados norte-coreanos se intensifica. Muitos nem saberão se suas famílias foram informadas sobre seu paradeiro. Eles tentarão lutar em Kursk, cientes de que não ficarão com nenhum do dinheiro recebido. Eles sempre temerão que seus familiares tenham sido sequestrados para evitar deserções. Ou, se a Voz da América estiver certa, eles perderão o sono sabendo que seus entes queridos desconhecem seu paradeiro e não tem ninguém para lutar por eles. Como poderia haver? O Estado reprimirá qualquer familiar que demonstrar o menor sinal de angústia. Essa angústia e ansiedade constantes só intensificam o medo da perspectiva de guerra neles. Soldados inexperientes, sem treinamento adequado, que já perderam camaradas pela artilharia ucraniana. A situação não vai melhorar para esses soldados. Eles morrerão nos escombros de Kursk, ou voltarão para um país que não se importa com eles. Não surpreende que, dos 11 a 12 mil, muitos só queiram voltar para casa. O que você faria nesta situação? Fugir e arriscar a vida da família,
Ou encarar o terror em Kursk lutando ao lado de um suposto aliado que o considera um obstáculo? Compartilhe sua opinião nos comentários e obrigado por assistir.